Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou falar sobre o debate que eu tive com o Vinícius Sena, mas originalmente eu pretendia realmente fazer uma análise do debate em si, assim como eu fiz lá com o David Ribeiro, mas eu vi que ia ficar muito longo esse vídeo, então eu decidi o seguinte: eu não vou falar sobre outros assuntos. Eu gostaria muito de falar sobre a questão lá da filha de Jefté, será que ela morreu ou não, que Jefté matou ela, mas eu vou deixar para fazer um vídeo à parte, porque se eu for fazer um vídeo sobre a filha de Jefté, vai levar uns 20 minutos aí ou mais, pelo menos, né? Então eu vou deixar por enquanto para lá e vou tratar aqui do principal argumento que ele usou no debate, para não dizer o único, que são os textos que falam de Deus em uma linguagem antropomórfica, né? Ele me lembra muito eu, quando eu tinha uns 5 anos, eu acho que não mais que isso, acho que 5 no máximo, que eu pegava e interpretava tudo literalmente, né? Criança é assim, né? Pega qualquer livro, não precisa ser a Bíblia, né? E interpreta tudo ao pé da letra, né? Então ele pega lá o texto que fala que Deus lutou com Jacó, né, no corpo a corpo, ele acha, nossa, Deus então devia ser um ser físico mesmo, né? Deus comendo com Abraão, nossa, então Deus realmente precisava se alimentar, né? O que ia acontecer com Deus se ele não comesse lá, né? Ou então, na ocasião lá de Sodoma e Gomorra, né, desçamos e vejamos se é realmente assim, que eles estão pecando se tanto, né? Aí depois, quando entra na casa de Ló, a mesma coisa. Então a gente vê que ele é muito apegado à linguagem literal da Bíblia quando convém, né? Porque depois que eu mostrei uma série de textos para ele que provam que Deus, mesmo no Antigo Testamento, era onipresente, onisciente, onipotente, etc., aí não vale, né? Porque aí ele data esses livros para outra época, ou esses trechos para outra época, tudo conforme a conveniência. Eu vou comentar mais sobre isso mais para frente, né? Agora, eu expliquei isso para ele no debate, inclusive tem uma parte muito engraçado, eu achei, o debate, que o Jadson acabou caindo. Eu acho que foi até providência divina, né, que o Jadson tivesse caído, porque foi uma oportunidade que eu tive de ver como é que o pensamento dele é realmente raso, né. O argumento que você deu aqui é que o anjo lutou contra Jacó e, portanto, ele não tinha força para derrotar no braço e por isso Deus não existe. É basicamente isso, né? Então, não é isso não. Eu estou te mostrando que já era uma divindade física. Tá bom. Eu vou te responder depois, não vou bater boca. Não podia ser segurado. Tá, você não entende antropomorfismo, infelizmente, é triste mostrar isso de novo. Mas você está só atestando o que eu estou falando. Se a divindade era antropomórfica, ela era física. Não, claro que não. Você Sim. Pode fazer. Não, existe antropomorfismo em divindade que não é física. Claro que não. Não, não existe antropomorfismo. Não, peraí. No Novo Testamento existe antropomorfismo ou não? Claro que existe. Não, peraí. Então, e eles não acreditam. No Novo Testamento eles acreditavam. Não, peraí. No Novo Testamento. Posso falar? No Novo Testamento eles acreditavam numa divindade física, sim ou não? O Espírito Santo para eles era físico? Em alguns momentos, sim. O Espírito, não, você está afirmando aqui que os autores do Novo Testamento acreditavam que o Espírito Santo era físico. Ele tinha falado que não dá para retratar de forma antropomórfica um ser que não é físico. Eu perguntei, tá, o Espírito Santo ele foi materializado na forma de uma pomba, né? Então será que o Espírito Santo também é um ser físico? Eu pensava que ele ia parar para pensar, né? Falar, não, claro que não, né? Mas não, ele percebeu como é que o pensamento dele era contraditório e ele falou que sim, que na visão dos judeus o Espírito Santo era um ser físico. Tipo, isso é uma coisa assim tão estapafúrdia que eu nunca vi ninguém defender isso, né? Eu duvido que aqueles mestres que ele segue, né, Thomas Homer, esses caras que ele adora citar, já afirmaram uma pataquada dessas na vida deles, né? Tipo, a Bíblia é muito clara em falar que o Espírito é o rua, né, o fôlego, né, não é uma coisa física. A própria Bíblia diz que Deus é Espírito e convém que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus vai dizer, né, que veja que eu não sou um espírito, porque eu tenho carne, o espírito não tem carne nem ossos. Jesus tinha quando ele ressuscitou. Então, assim, está muito claro pela linguagem bíblica que o Espírito Santo não é físico, assim como Deus, né, o Pai, não é físico, né? Então, é engraçado, né? Ele é levado a acreditar que até mesmo o Espírito Santo é um ser físico, material, só para sustentar esse argumento extremamente raso que ele usa, que é simplesmente interpretar a Bíblia como uma criança de 105 anos faz, né? Ou seja, desconsiderando as teofanias divinas, né? a linguagem antropomórfica, o fato de Deus muitas vezes aparecer em forma materializada para as pessoas naquela época. Então ele não entende essa linguagem, né? Então, infelizmente, ele toma tudo ao pé da letra. A pior parte foi quando ele citou lá o texto de Deus lutando contra Jacó e dizendo que realmente Deus perdeu a luta contra Jacó, né? Jacó, um simples homem, conseguiu derrotar no braço o Deus que ele adorava, o Yahvé, né? Ou o El. E aí é muito engraçado isso, eu até perguntei para ele, né? Ele não respondeu sobre isso, mas que tipo de gente iria adorar um Deus
que apanha para um simples ser humano no corpo a corpo, no 1x1, né? Não, pior, né? Ele fala no outro debate, defendeu a ideia de que no Israel mais primitivo, Yahvé era o Deus da guerra, né? Eu imagino quem iria ter como Deus da guerra um Deus que nem sequer consegue ganhar de um simples homem no braço, né? Tipo, eu imagino, né, os soldados israelenses, né, ali enfileirados para enfrentar um adversário inimigo muito mais forte, muito mais imponente, mais poderoso do que eles, mas eles sendo tranquilizados, né? Fica calmo, fica tranquilo que Yahvé, o Deus da guerra, está conosco, o Senhor dos exércitos, vai nos dar a vitória. Aí alguém interroga eles: ué, mas não é aquele mesmo Deus lá que levou uma porrada do Jacó no corpo a corpo? Eu imagino quem queria ter uma esperança assim de vitória no Senhor dos Exércitos, que é um cara que não consegue ganhar de uma pessoa normal no corpo a corpo, não era nem um cara musculoso. Assim, imagina se fosse contra o Popó, né? Era só o Jacó ainda por cima. Eu nunca disse que Jacó era um gigante, um cara musculoso, um cara forte, nada, né? É um cara comum. Então, assim, é uma visão ridícula, né? É uma visão realmente patética. E o pior de tudo é que ele defende a teoria dos teólogos liberais de que todos os livros do Antigo Testamento passaram por uma redação final antes de serem publicados, por assim dizer, né? Então teve lá o redator que, por exemplo, na visão dele, tem um monte de sacrifícios infantis do Antigo Testamento que não chegou para nós porque o redator inescrupuloso foi lá e tirou esses textos da Bíblia, né? Aí eu pergunto, né, que redator é esse que estava dormindo no trabalho, que não percebeu que tinha esses textos aí que ele usa, né? Esqueceu de tirar da Bíblia esses textos, né? Deixou lá que o pessoal pensasse que um Deus Todo-Poderoso conseguia perder na luta no braço contra Jacó, contra um simples humano, né? Que redator é esse que esqueceu de tirar da Bíblia textos onde Deus come com Abraão, né? É um redator muito ruim esse, né? O pior redator de todos os tempos, né? Eu queria saber quem contrataria um redator desse nos dias de hoje, né? É um péssimo trabalho, realmente. Agora, o próprio texto vai explicar isso, né? Ele não leu o texto, é engraçado, né? Ele nunca citava os textos que ele aludia, ele só simplesmente citava o texto na cabeça dele, assim, falava por cima, né? Inclusive, teve uma outra parte que ele passou muita vergonha no debate, que ele citou da cabeça dele, falando que teve sacrifício um ano com os filhos de Saul para satisfazer a ira de Deus, né? Aí eu mostrei para ele que no texto não tem sacrifício, não tem holocausto, não tem Yahvé exigindo esse sacrifício, esse holocausto, e não tem a ira de Deus aí no texto também. Não tem nada do que ele citou tinha, né? Inclusive foi nessa hora, né, que ele, talvez não aguentando a vergonha, me interrompeu lá, depois eu até perdi a linha de raciocínio, acabei indo para outra lá. Quando voltei, acabei falando de outra coisa lá, nem lembrava onde tinha parado, né? Enfim, né, é aquela coisa, ele vai citando o texto na cabeça dele, sem ter lido a Bíblia, né? Ou lido há muito tempo atrás, nem lembra direito dos textos, e aí acaba cometendo um monte de gafe. Porque se ele lesse esse mesmo texto que ele cita aí, né? Que ele cita sem ler o texto, né? A gente vai ver o próprio texto explicando o que aconteceu. Gênesis 32:30 vai dizer o seguinte: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ou seja, ele próprio reconhece que, se Deus quisesse, poderia acabar com ele ali, né? Mas Deus quis poupar por misericórdia a vida dele, né? Então não é que Deus realmente perdeu o braço, é realmente ser físico, alguma coisa assim, né? E é interessante notar que o outro relato que ele usa, né, de Abraão indo comer com Yahvé, muita gente vai fazer uma confusão, vai achar que estava falando de anjos apenas. No meu debate sobre a Trindade, quarta-feira, eu provo que os três ali eram Yahvé. Os três são chamados de Yahvé ou de Adonai, né? Então os três ali, eles são Deus realmente, né? Toda a Trindade. Na verdade, Abraão, ele teve a honra de receber a Trindade materializada ali, né? Uma teofania da própria Trindade, né? E aí eu perguntei para ele no debate, também não respondeu, né? Porque mesmo que ele acreditasse que Deus é um ser físico, peraí, será que uma divindade, um Deus, alguém que não está morando em algum lugar da Terra, que precisa se alimentar, alguém que está nos céus, né, vai precisar comer, né, com ele? Será que se Deus não comesse aquele pão lá, ele ia passar fome, ia morrer? Pelo amor de Deus, né? E depois, é interessante, né, que o relato continua. Ele não citou a continuação do relato, mas a própria sequência vai dizer que os outros dois, né, enquanto o Yahvé, ele sobe aos céus, os outros dois vão para ver Ló, né, lá em Sodoma, e aí a casa deles é cercada por um monte de gente que quer atacar eles, e aí eles facilmente conseguem tacar cegueira em todos eles. Todo mundo ficou cego ali dos que estavam cercando a porta da casa dele. Ou seja, o próprio texto está mostrando o poder que Yahvé tinha. Basta ele querer que pronto, né, todo mundo fica cego.
né? Não era, agora a visão que o Vinícius quer dizer é como se não, Deus é um simples ser humano, ele não tinha força para nada, não tinha poder para nada, era fraquinho, né? Então assim, se em um estalar de dedos ele conseguiu fazer o que todo mundo ali ficasse cego, por que ele não ia conseguir fazer isso com Jacó sozinho, uma pessoa só, né? Então assim, é complicado, né? Uma hermenêutica assim de uma criança de 5 anos, né? Eu falei que com 5 anos eu interpretava a Bíblia assim, mas na verdade não, acho que eu já não estava nessa fase, né? Talvez eu acho que o vício está até abaixo dessa idade mental. Mas enfim, é uma pena que ele não possa ser honesto na hora de interpretar a Bíblia, porque ele parte das pressuposições ateístas dele. E aí, entre esses ensinos que ele defende, tá uma tese que eu argumentei o debate inteiro contra ela, e ele não rebateu em momento nenhum. Foi exatamente a mesma coisa o debate anterior também, a mesma coisa. Qualquer um que assistiu viu isso. Que ele citava textos para tentar refutar alguma coisa da Bíblia, de Deus, etc. Eu refutava a interpretação horrível dele, desses textos, e citava, por minha parte, vários textos muito claros que provavam o contrário daquilo que ele argumentava. Então, por exemplo, nesse debate mesmo, você tem vários textos que provam que Deus era assim, no Antigo Testamento, onisciente, onipresente, né, presciente, né, também onipotente, e assim por diante. E ele não fez nenhuma questão, nenhum esforço de refutar a minha interpretação desses textos, porque são textos muito claros, realmente. O que ele fazia? Ele dizia, não, Lucas, esses textos aí não valem, porque eles foram escritos após o exílio babilônico, ali no período persa, né? Ou seja, ele tenta refutar os textos, não rebatendo o texto em si, o que o texto diz, mas redatando o texto, jogando lá para depois, como sendo algo muito recente. Ou seja, os textos que ele quer, que convém a ele mantém com uma datação antiga. E os textos que não convém, ele simplesmente fala, não, isso daqui é bem de depois, então não vai usar esses textos aí. Né? E eu já falei que tem uma incoerência lógica com isso daí, né? Porque se realmente teve um redator que fez uma seleção de textos, isso passa, isso não passa, adulterou isso aqui, manipulou aquilo ali, né? Um cara que era realmente como se fosse um censor, né, numa ditadura. Então, como é que ele deixou passar esses textos que ele usa? Né? Não faz sentido. Mas pior do que isso, eu mostrei vários argumentos ao longo do debate, provas arqueológicas sobretudo, de que aqueles textos não podem ter sido escritos 1000 anos depois, que nem ele argumenta. É impossível que eles tivessem, depois de 1000 anos, preservado com tanta fidelidade a historicidade do relato bíblico como está na Bíblia. Né? Por exemplo, eu mostrei lá que em Jericó eles comprovaram a arqueologia, né? Eu sempre falo isso em todos os debates, ninguém rebate nada, né? Que eles viram que realmente as muralhas elas caíram não de fora para dentro, né? Quando um exército inimigo destrói a muralha, mas de dentro para fora. Né? Como se tivesse realmente o próprio povo destruído a muralha deles, né? O que obviamente ninguém faria isso a consciência. E além disso, mostrei que a cidade foi incendiada exatamente como a Bíblia diz, que tinha muitos grãos ali em Jericó, o que prova duas coisas, aliás, prova 3 coisas, né? Primeiramente, prova que eles estavam na época da colheita, exatamente como a Bíblia diz, prova também que o cerco não foi longo, porque se fosse longo, como geralmente né? Em todos os cercos dessa época, eles teriam comido todos os grãos e não sobraria nada. No entanto, encontraram um monte de grãos ali, e também prova que a cidade não foi saqueada, porque isso é estranho, né? Todo mundo que invadia uma cidade saqueava, né? Pegava os despojos deles. Por que eles não iam pegar? Né? Aí a gente vai para o texto bíblico e a gente vê que realmente a Bíblia diz que Deus proibiu eles de pegar os pertences de Jericó. Por isso a gente encontra ainda lá esses pertences, né? Os arqueólogos encontraram muitos deles. Então a gente vê, tudo compete, tudo assim concorre exatamente em conformidade com o que diz o texto bíblico. Tudo, 100%, cada mínimo detalhe, né? Desde o tempo do cerco até a forma que os muros caíram, né? Tudo, até o fato da cidade ser incendiada, não terem pego os despojos, né? Seria uma incrível coincidência, é aquilo que eu costumo dizer sempre, né? Que eu não sou ateu porque não tenho fé suficiente para ser ateu, porque tem que ser uma coincidência monumental assim, né? A Bíblia teria realmente ganho na loteria se ele depois de 1000 anos tivesse escrito esse relato em tanta perfeição, fidelidade histórica, né? Como ocorreu. Aí depois o debate argumenta, não, mas isso daí aconteceu 200 anos depois, né? Por quê? Porque na cabeça dele o êxodo teria acontecido 200 anos depois. Na verdade é uma hipocrisia, porque eles nem acreditam que o êxodo existiu, para começo de conversa, né? Aí depois eles falam, não, se existiu, foi para 200 anos depois. Ó, peraí, se você não acredita no êxodo, que moral você tem para ficar datando o êxodo, né? Então você já é hipócrita para começo de conversa. E aí depois, a gente sabe que tem inclusive aquele documentário que eu sempre recomendo, excelente, né? Patterns of Evidence, que eles falam das provas do êxodo,
onde eles provam que realmente o êxodo aconteceu 200 anos antes da datação mais que faziam antigamente do êxodo, né? Que não tem nada da época de Ramsés II, é muito antes, e bate exatamente com a época lá que Jericó teria caído, né? De acordo com as datações, Carbono 14 e tudo mais, né? A cronologia bíblica bate exatamente com a cronologia histórica, né? Mas eles falam, como eles são hipócritas, né? Primeiro eles falam que o êxodo nunca aconteceu, depois ele fala que, não, a gente está datando o êxodo errado, mas como datando errado, né? Eles nem creem que aconteceu, né? Então é hipocrisia atrás de hipocrisia, né? E esse método que ele usa, como eu falei, é um método covarde, né? Porque é muito fácil você fugir de qualquer argumento contrário argumentando a linha que ele argumenta, né? Você cita um texto que refuta ele fala, não, mas esse texto aí é lá de muito depois, é do período persa, blá blá blá. Aí ele cita um versículo contra você, aí eu falo, mas esse texto não é do período persa também? Não, esse texto aí é muito antes, tal. Tá, então prova que esse texto aqui é muito antes, aquele lá é muito depois. Ele não sai provar, ele não tem como provar. Né? Ele simplesmente repete aquilo que ele ouve dos mestres dele, que também não tem nenhum argumento sério para usar. Em relação a isso, depois eu vou fazer uma crítica no livro do Thomas Homer, que ele tanto gosta de usar, para mostrar bastante bem isso. Né? E esse método, ele me lembra muito, né, o método do Henrique Cristo. Né? Teve um debate do Henrique Cristo, não me lembro exatamente qual que foi. Eu acho que foi contra o Paulo Martinez, do KCP, ou talvez tenha sido contra o Fernando Galli, foi um dos dois, né? Que ele citava versículos bíblicos que refutavam as loucuras lá que ele defende, né? Acho que todo mundo deve conhecer o Henrique Cristo, né? Uma figuraça. E aí o Henrique Cristo, ao invés de provar exegeticamente que os textos não refutam ele, não, ele simplesmente fala, não, esse texto não vale, esse texto aí foi um falso pseudo-apóstolo aí que escreveu, né? Ataca o apóstolo Paulo, fala que o apóstolo Paulo não compreendeu as verdades que ele ensinava, né? Fala que tal texto foi adulterado, que não sei quem adulterou o texto e tal, ou seja, o texto que refuta ele não vale. Né, dá qualquer pretexto, qualquer desculpa aí, redata o texto, fala que não vale. E os textos que na cabeça dele, né, ele distorce, se manipula e tal, para usar a favor dele, esses textos valem. Né? Então, usando esse tipo de método, eu consigo provar qualquer coisa que eu quiser. Né? Eu consigo provar até a tese lá dos muçulmanos, de que Jesus não morreu na cruz, ele foi assunto aos céus sem passar pela morte. Eu poderia simplesmente alegar que, todos esses textos aí que você está usando para dizer que Jesus morreu, todos esses textos aí foram falsificações, todos eles foram escritos muito depois, sei lá, uns 200 anos depois, né? Começa a mandar o louco aí, né? E dar qualquer desculpa, qualquer pretexto aí para não aceitar esses textos, e aí depois eu manipulo qualquer texto aí, a meu bel prazer, para pregar a minha tese contrária, né? Sei lá, eu poderia pegar lá o texto que diz que Deus é imortal, que Deus não pode morrer, aí falar, Jesus era Deus, então Deus não morreu, então ele foi assunto ao céu sem morrer na cruz, né? Eu poderia fazer esse tipo de retórica, obviamente completamente herética, sem contexto nenhum, desonesta intelectualmente, né? Uma coisa que, né, qualquer um poderia fazer para provar o que quisesse, né? Literalmente qualquer coisa que quiser provar na Bíblia, vai conseguir provar usando esse método, é um método desonesto. Então primeiro você tem que provar a sua datação, o seu pressuposto, né, para depois usar isso como argumento. Em nenhum momento dos dois debates, eu repeti várias vezes isso, em nenhum momento ele provou nada. Né? Então, realmente, toda a tese dele dependia de pressupostos que, né, realmente não tinha nenhum fundamento. E que mesmo naquela época, os hebreus tinham sim uma concepção imaterializada de Deus, diferente dos povos pagãos da época. Isso se prova desde, literalmente, Gênesis 1:1, né? Que aí a gente vê que Deus criou o universo, né, os céus e a terra, do nada. Isso é uma coisa única na mitologia antiga, você não vê isso, né? Todos os deuses, ou eles eram coeternos juntamente com o universo, ou eles foram criados, surgiram, né, depois do universo. Né? Gênesis é o único livro onde Deus vai criar o universo do nada. É uma coisa única realmente. E além do mais, outra coisa única é que o único livro que proíbe retratar Deus em forma humana. Tem um número em forma de imagem, né? Também em forma humana. Deus é proibido de ser retratado em qualquer tipo de figura. Né? Isso é muito interessante. Inclusive, quando os israelitas fazem o bezerro de ouro, eles dizem, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Ou seja, eles estavam querendo retratar Yahvé em uma forma física, né? Com uma imagem. E Deus repreende eles por causa disso. E muitos outros textos vão dizer a mesma coisa, né? O mandamento, né, de não fazer imagens também incluía a própria imagem de Deus. Né? Não é permitido fazer imagens dele. Agora, se a gente for no mundo da época, né, os pagãos, todos eles tinham imagem de Deus. Você não encontra uma única divindade pagã que não fosse retratada em imagens.
né? E isso é muito interessante. Todos os textos religiosos, sagrados, dessas religiões apoiam que esses deuses sejam retratados em forma de imagens. Os pagãos têm imagens dos deuses deles até hoje. No meio dos judeus não era assim, né? O próprio Yahvé era proibido, né, de ser retratado em forma humana ou em forma de bezerro, de qualquer animal, de qualquer forma, né, que fosse nos céus, ou na terra, ou debaixo da terra. E mais uma coisa que comprova isso é que quando a gente vê a arqueologia, né, nos estratos mais antigos da história de Israel, aí nos primeiros séculos da história de Israel, a gente não encontra imagens. E curioso isso, né? Quando a gente vai nos outros povos, a gente encontra imagens em qualquer período histórico, né? Em Israel, você encontra imagens em relação a outros períodos mais tardios ali, né? Porque realmente a gente vê na própria Bíblia, inúmeros textos que eles se desviaram dos caminhos do Senhor e começaram a adorar outros deuses e tudo mais. Agora, nos status mais antigos, né, quando Israel ainda tinha uma fé mais pura, ainda não tinha se desviado para a idolatria, a gente não encontra imagens de escultura, né, seja de Deus, de Yahvé, né, seja de qualquer outra divindade. Isso é algo muito interessante, que corrobora a veracidade do texto bíblico. Então veja como Yahvé é realmente diferente de todos os outros deuses, né? Esses outros deuses, eles eram físicos, eles eram materiais, porque eles não tinham criado o universo, eles estavam, por assim dizer, presos no universo, né? Então não existia essa concepção de que Deus está fora do universo, fora do espaço-tempo, né? Essa é uma visão única da Bíblia, né? De que Deus criou tudo, incluindo o tempo, espaço, a matéria. Então ele está fora disso, é transcendental, é uma visão única do cristianismo. E justamente por isso que Deus proíbe que ele fosse retratado em formas de imagem, qualquer tipo de forma física, né? Porque o próprio Deus não era físico, Deus já estava ensinando de forma didática para o seu povo, desde aquela época, essa verdade espiritual tão importante sobre a natureza dele. Então é isso que eu tinha para dizer por hoje, mas calma aí, não vai embora ainda, que eu tenho um recado importante para dar. O primeiro recado importante é que eu criei um grupo de WhatsApp para notificar, exatamente igual no Telegram que eu faço, né? Só que muita gente não tem Telegram, só tem WhatsApp. Então eu criei um grupo no WhatsApp, um grupo fechado no WhatsApp também, só para divulgar quando eu fizer um artigo novo, um vídeo novo, uma live nova ou uma participação em outro canal, né? Por quê? Porque muita gente, toda live minha é a mesma coisa, né? Muita gente falando, eu não sabia que eu tinha live, é uma live surpresa, né? Não fui notificado e tudo mais, né? Então, se realmente todo mundo estiver ali dentro do grupo, né? Então todo mundo vai ser notificado, né? Vai ser muito fácil de saber quando eu vou estar participando de um novo debate, né? Para poder pegar o debate ao vivo nesses canais, né? Ou então participações também, lives, etc. e tudo mais. Inclusive, hoje eu vou estar numa live no canal do Leonardo Andrade, né? Também vai estar lá o Matheus Angel, tem muita gente boa ali. E depois, na próxima sexta, a gente já vai ter uma live no meu canal com o professor Matheus Angel, com o próprio Leonardo Andrade e também com o pastor Anderson. Então, para você não perder nada, né, para você realmente ficar por dentro de tudo, eu sugiro que você participe do grupo de WhatsApp. Não é um grupo de debates, né, eu não tenho nem tempo para ficar moderando, né, observando todo mundo, até porque as mensagens iriam se perder ali no meio de um monte de mensagem. Mas embora o grupo não seja de um grupo aberto, né, de debate e tudo mais, se você quiser, você é livre para mandar qualquer mensagem para mim que eu respondo lá no privado tranquilamente. Então é isso, pessoal, um grande abraço, valeu e falou.